A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aos nossos pensamentos, não digo estudo, mas pensamentos sobre os milagres de Jesus. Hoje vamos ver Lucas 5, de 1 a 11, quando Jesus realiza, quando realiza o milagre da pesca, manda Pedro e João lançarem a rede de novo ao mar e ela volta cheia de peixe. Essa história começa com Jesus falando sobre a palavra de Deus na beira do mar. E os discípulos estão lá, futuros discípulos, né, ainda estão lá lavando as suas redes porque não pescaram nada. E Jesus se vê apertado pela multidão e pede então para eles irem com ele um pouco para trás, no barco, dentro da água, assim as pessoas vão assim, se aproximar muito dele. E ali então ele continua a sua pregação e depois então pede para Pedro lançar a rede ao mar. E Pedro diz, olha, mas não conseguimos pegar nada, o dia está ruim hoje. E Pedro falando, diante da tua palavra eu vou então lançar a rede ao mar. E quando eles lançam, eles têm que pedir ajuda a outros, porque era muito peixe. E só o barco não ia conseguir trazer todo o peixe para a terra. Então, quais os ensinamentos que nós podemos tirar dessa passagem? Assim como de outras passagens, nós temos visto alguns ensinamentos de Jesus. Nesse também vamos ver algum. Primeiro, Jesus tinha postura de mestre, palavra de mestre e atitude de mestre. Versículo de 1 a 3, vemos Jesus ensinando ao povo sobre a palavra de Deus. E no versículo 5, Pedro, debaixo da palavra de Jesus, lança a rede ao mar. Então, essa é a postura de mestre de Jesus, ensinando, falando sobre a palavra de Deus, mas também dando uma palavra de ordem. E Pedro, vendo essa autoridade de Jesus, ele obedece. Dando continuidade, nós podemos ver que diante da manifestação da divindade de Jesus, Pedro vê a sua real situação de pecador, não é? Ele se achava indigno de estar na presença de Jesus. Ele vê Jesus então dando aquela palavra de ordem, ele lança a rede, os peixes vêm, a rede se enche, quase rompe. E ele olha então e consegue ver a divindade de Jesus, ele consegue ver que aquilo que Jesus ensinava não era apenas de palavra, mas Jesus tinha autoridade, tinha poder, né? Versículo 8 diz, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. E seguindo mais um pouco, nós vemos que Jesus veio justamente para reverter essa situação de indignos de estar na presença de Deus, de estar na presença de Jesus. Versículo 10 diz, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Jesus então está chamando esses homens a largarem a pesca e estarem sendo então pescadores de homem, levando a palavra e o reconciliamento das pessoas com Deus e com Jesus. Mais um pensamento que a gente pode tirar isso, né? É obedecendo a Jesus, Pedro, Tiago e João deixam tudo para trás e o seguem. Diz lá o versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Mas viram a autoridade, viram a santidade de Jesus, e então eles deixaram tudo aquilo que eles estavam fazendo e foram seguir o mestre. Por quê? Porque Jesus tinha postura de mestre, porque Jesus tinha a palavra de mestre e a atitude de mestre. Enfim, o que podemos aprender dos versículos para as nossas vidas? Se você quer aprender, estar com Deus, você tem que ouvir aquilo que Jesus ensina através da sua palavra. Ele é o verdadeiro mestre. Se você quer conhecer realmente a Deus Pai, você tem que ouvir aquilo que Jesus Cristo ensina através da sua palavra. Um outro ponto, só diante de Jesus os nossos pecados se mostram verdadeiramente e vemos o quanto estamos afastados de Deus. Quando nós nos aproximamos verdadeiramente de Jesus, é que nós conseguimos enxergar a nossa real situação de pecador, situação de sermos indignos de estar na presença de Deus. Isso é a presença de Deus na vida da pessoa. Amém se você já conseguiu enxergar essa verdade, e oro para que você que ainda não conseguiu possa enxergar essa verdade, se aproximar de Jesus e ver sua real situação, mas não tenha medo, né? Por quê? Porque essa situação, ela pode ser mudada, e foi justamente por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para mudar essa situação, ele veio para reverter essa situação. Através da sua morte e ressurreição, ele reverteu essa situação, nos tornando dignos de estar na presença de Deus. E por isso Pedro
Tiago e João largaram tudo e começaram a seguir Jesus, porque eles queriam verdadeiramente estar na presença de Deus. E por fim, por essa verdade, nós devemos obedecer a Cristo Jesus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas. Esses homens largaram aquilo que eles estavam fazendo, sim, depois voltaram até alguns momentos pescar, mas a prioridade deles mudou. A prioridade deles agora era o reino de Deus, mesmo que ainda esse conceito não tinha se formado na mente deles, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, essa verdade se torna tão forte na vida deles que aí sim eles largam tudo e passam a proclamar o reino de Deus com todo o coração, com todo o desejo. Meu querido, meu amado, que você também possa ouvir a verdade que Jesus tem para você através da sua palavra. Que você possa conseguir enxergar essa verdade e ver a real situação que nós somos como seres humanos afastados de Deus, indignos de estar na presença de Deus. Para que com isso você possa abrir seu coração à verdade de que Cristo Jesus morreu na cruz por nós. E essa verdade é que nos liga novamente a Deus Pai. E que você, diante dessa verdade, restaurado por Cristo Jesus, possa então proclamar essa verdade a outras pessoas. Esse é o desejo do nosso coração para a sua vida e que Deus o abençoe, Deus abençoe a sua semana e abençoe a sua família em Cristo Jesus.